Este livro me derrubou de vez, pôs abaixo não apenas minha ideologia socialista, mas minha fé nos posicionamentos ideológicos em si. No famoso ensaio que encerra o livro, escrito para o e para a grande tristeza do British Left Book Club, Orwell descreve a grande falha do socialismo e a razão para o seu fracasso recorrente em reunir e manter o poder democrático. Orwell diz essencialmente que os socialistas, no fundo, não gostam dos pobres, eles tão somente odeiam os ricos. A ideia me atingiu em cheio. A ideologia socialista servia para mascarar o ressentimento e o ódio gerados pelo fracasso. Muitos dos ativistas do partido que eu conhecera estavam usando os ideais de justiça social para racionalizar sua busca por vingança pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Meu nome é Pedro e no vídeo de hoje iremos analisar um livro muito interessante. Um livro de um autor extremamente conhecido, pelo menos se você vive no planeta Terra você já deve ter escutado o nome dele por aí, e é este livro aqui, Viagem ao Cais de Wigan, de George Orwell, né? Não sei se vai focar aí. George Orwell. Então, conhecemos Orwell, inclusive temos vídeos aqui no canal sobre isso, por suas grandes obras, como 1984 e A Revolução dos Bichos, o Animal Farm, depende da tradução, o livro fica com 1000 nomes diferentes, mas conhecemos Orwell então como essa figura que é um mestre da distopia, né? E biograficamente George Orwell é alguém extremamente interessante. Eu não vou entrar nesses detalhes neste vídeo aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um link no card na descrição de um vídeo onde eu fiz uma resenha de 1984, inclusive um vídeo animado, né? E neste vídeo, na primeira parte dele, eu conto um pouco sobre a vida de Arthur Blair, né, o George Orwell. Mas falaremos sobre este livro aqui que, assim, muito pouco conhecido, né? Viagem ao Cais de Wigan. Orwell escreveu este livro em 1937, então antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, começar. E este é um Orwell muito diferente, por assim dizer. Porque, primeiro, biograficamente, o que vocês precisam saber de George Orwell para este vídeo? Vocês precisam saber o seguinte: Orwell foi um socialista, né? Foi um socialista, membro do Partido Socialista, só que passou por transformações, né? Por um processo de amadurecimento, por assim dizer, inclusive lutou na Guerra Civil Espanhola, etc., mas começou a perceber os exageros e as falsas narrativas e o totalitarismo, em suma, que resultou, né, a grande União Soviética, essa grande experiência socialista, que uns dizem que nunca foi o socialismo de verdade, outros dizem que foi, enfim, não vamos nos perder isso. Mas então, ele escreveu este livro em 1937 e era um George Orwell socialista, né, assumidamente. O livro se trata de uma crítica e de uma apresentação da realidade das camadas mais baixas da Inglaterra para os socialistas de seu tempo. Então, este livro é dividido, né, ele é dividido em partes. A primeira parte, né, se você começar a ler este livro, a primeira parte vai soar como algo perdido, como estranho, né? Se você acha que se trata de um livro de ficção, você vai falar, tá, mas aonde ele está indo com isso? Porque Orwell gasta páginas e páginas nos mostrando a realidade sofrida dos mineiros, né? Então, ele nos conta detalhadamente como os mineiros iam naqueles elevadores perigosíssimos, metros e metros e metros abaixo da terra, como trabalhavam em condições terríveis, apertados, sem oxigênios, né, se rastejando pelos buracos, ficando horas embaixo da terra, soterrados trabalhando, para receber um salário terrível, né? As condições de trabalho dos mineiros não eram nem um pouco agradáveis e o auxílio que recebiam do governo por isso também não era suficiente para uma vida, como é que podemos colocar, minimamente confortável, por assim dizer. Então Orwell, ele gasta muitas páginas falando sobre isso. Mostra a realidade do trabalho dos mineiros, mostra através de uma analogia que eu, pelo menos, tirei simbolicamente do valor do carvão, né? Então Orwell começa a falar quanto carvão é produzido, para que serve o carvão. Mas basicamente você chega à conclusão, lendo essa parte do livro, de que, bom, se não fossem os mineiros, essa classe baixa excluída, a Inglaterra não ia sair do lugar. Porque absolutamente tudo dependia do trabalho destes mineiros. E aí ele parte para uma demonstração ainda mais interessante, que eu julgo, que é o quê? Como eram as moradias desses mineiros, né? As condições
das casas em que viviam. E assim, Orwell fez uma experiência, e já falaremos mais sobre isso pro final do vídeo. Ele viveu com os mineiros, né? Ele não ficou observando de longe, ele não leu em artigos, ele não leu em livros, ele não ficou tomando cafezinho enquanto dizia defender as classes oprimidas. Não, ele foi, né? Ele botou a mão na massa, podemos dizer. Então ele viveu nesses casarões, nessas pensões, e pôde notar todas as nuances, né? Todas as relações que surgiam, toda a condição precária que existiam naquelas casas, e pôde anotar isso. Então percebia como existia às vezes 2 camas para 10, 12 pessoas, quartos minúsculos, banheiros a metros e metros e metros dos quartos, às vezes lá fora da casa, casas caindo aos pedaços, né? O mau cheiro, a sujeira, né? Orwell diz uma frase interessantíssima nesta obra que é o seguinte: o preço pela liberdade não é a vigilância eterna, mas a sujeira eterna. Porque essas pessoas viviam em uma sujeira extrema. E assim, você pode falar, nossa, mas tem como viver na pobreza? Inclusive o Orwell traz esse questionamento. Tem como viver na pobreza, né, e ser limpo? Orwell fala que quem diz esse tipo de coisa jamais passou perto dessas casas. Jamais conviveu com um mineiro, com um trabalhador, cuja única preocupação é saber se ele vai ter alguma coisa para comer na janta, no almoço, né? Outra coisa que o Orwell fala nesta obra muito interessante é de que o ser humano, né? E essa frase, ela te faz pensar. Orwell fala assim, que o ser humano, para além de qualquer coisa, para além de filosofias, de contas, de livros e etc., ele é um saco de alimentos, né? Orwell faz uma demonstração muito rica sobre como sem o alimento na presença da vida do ser humano, né? Sem o alimento o nutrindo, é impossível realizar qualquer coisa. A vida simplesmente não acontece. E esses são elementos que vão constituindo a primeira parte. E aí entramos na segunda parte do livro, que inclusive provavelmente, ainda não me decidi enquanto gravo este vídeo, mas provavelmente será a parte que justificará o título deste vídeo, que é o seguinte: os socialistas de seu tempo, né, da década de 30, da Inglaterra, eram falsos socialistas. Eram socialistas superficiais, por assim dizer. Eram o que nós chamamos hoje em dia de socialistas de iPhone, por assim dizer. Então ele começa analisando as divisões de classes que existem na Inglaterra e que são inclusive perpetuadas pelos socialistas, pelos políticos que dizem defender essas classes mais baixas. E aí ele começa a analisar alguns absurdos que surgem dos políticos socialistas e das organizações socialistas perante essas camadas mais baixas, né? Por exemplo, uma coisa que me fez rir enquanto eu li o livro, ele diz que uma vez se deparou com um curso de administração econômica sendo oferecido para classes baixas, lá nos subúrbios, né? E aí o Orwell disse, poxa vida, mas essas pessoas não têm dinheiro para comer bolacha no almoço. Que diacho vai servir um curso de administração econômica para essas pessoas? Então, são essas políticas totalmente descoladas da realidade verdadeira que existem e que nós percebemos também no nosso país, hoje em dia, né? São grandes propostas que surgem na Câmara e no Senado e no fim das contas você percebe que o pobre, que realmente está no fim da linha, não recebe quase nada. E assim, pessoal, eu sei que quem me acompanha aqui deve estar falando, nossa, o Pedro entrou pro PCdoB, né? Mas não. Percebam que este livro faz uma crítica muito importante ao socialismo, sim, mas também à mentalidade burguesa, que é algo extremamente porco, né? Falaremos, e já me cobraram sobre isso, falaremos sobre a mentalidade burguesa neste canal, porque é um dos grandes venenos da nossa sociedade. Então Orwell critica, obviamente, a classe burguesa, né? A classe capitalista que vai, no fim das contas, explorar aqueles mineiros em sua realidade, mas ele gasta muito mais as suas energias atacando esses socialistas, porque, na teoria, né, eram eles quem iriam defender estes mineiros e essas camadas mais baixas. Mas o Orwell percebe, então, que essa divisão de classes, na verdade, é algo preservado pelos socialistas e percebe que não acontece mudança alguma, né? Não tem mudança palpável ali acontecendo. As prefeituras continuam mantendo aqueles benefícios, mas jamais visam algo maior, algo além, romper essa barreira. Outra coisa que o Orwell diz, que aí vem a falsa moral socialista, do socialista, que é o seguinte, né? O Orwell viveu com essas pessoas.
E assim, ele mesmo admite que ele foi criado em uma classe média mais ou menos, ele disse, então teve boas condições, e ele preservou alguns comportamentos, diz ele, de sua classe. Né? E diferente dos outros socialistas que pregam que esses comportamentos são burgueses e precisamos nos livrar disso e estipar isso, ele diz que não, né? Eu vivi com eles, sei as necessidades deles, sei que eles não se importam com esses comportamentos meus, porque ele diz que foi com essa apreensão quando foi viver nas casas de pensão. Nossa, será que eles vão reparar no meu sotaque? Será que vão reparar que eu sou assim? Não, as pessoas foram gentis com ele. São pessoas preocupadas em ter um teto, ter uma cama para dormir, ter uma janta e um almoço, né, e trabalhar. Só que ele só conseguiu perceber isso porque ele rompeu uma barreira. Então Orwell diz o seguinte, né, os socialistas e os burgueses, eles dizem defender essas camadas mais baixas, mas não suportam estar no mesmo cômodo que um pobre de verdade, que um morador de rua, né, que não tem como tomar banho, que está sujo. Então Orwell diz que muitas coisas, né, é possível você romper, mas essa sujeira e essa nojeira que essas classes sentem dos mais pobres, ela é quase que intransponível. Né? Orwell diz isso de forma muito pesada, considera uma das mensagens mais impactantes da obra inteira. E ele fala que somente através de sua vivência com essas pessoas, ele conseguiu perceber tudo isso. Conseguiu romper essas barreiras que existiam. E ele diz isso, ele admite no livro. Ele fala, eu sentia nojo, eu sentia aquele cheiro e não conseguia ficar perto. Né? Até quando chegou o ponto onde eu fui viver com eles. Né? E fui percebendo que a sujeira, né, a nojeira, isso deixa de ser uma preocupação quando o seu estômago está roncando. Algo extremamente pesado e algo extremamente real. Né? Porque, assim, podem falar da democracia no Brasil e das condições, das políticas e etc. Mas temos pessoas passando fome. Temos pessoas passando fome. Isso é um fato. Então, a grande crítica deste livro, né, e convido vocês a lerem. Né? Eu sei que o Orwell da ficção é um gênio, e concordo, mas leiam este livro. Extremamente interessante. Inclusive, no fim do livro, daí o Orwell fala o seguinte, né? Um outro absurdo dos socialistas é porque se a tecnologia foi o que fez o capitalismo domar os trabalhadores e acorrentá-los, precisamos então destruir a tecnologia. Né? E o Orwell acha isso um absurdo e uma idiotice. Isso me lembra até o movimento ludista, né? Que iria destruir as máquinas enquanto a Revolução Industrial estava indo para frente. Orwell diz o seguinte, não, a tecnologia ela sempre irá para frente, ela irá evoluir. E nós, que estamos falando aqui que devemos destruir as máquinas, a gente não ia aguentar ir até o outro quarteirão sem pegar um táxi. Né? A gente não ia aguentar fazer grandes viagens sem um trem. A tecnologia traz conforto. Então, estes políticos que dizem que a tecnologia está escravizando, eles iriam retirar o pouco de conforto que as classes baixas têm, eles iriam manter aquele conforto que eles possuem, né? Enquanto os outros que se lasquem. Então ele enxerga que existem muitas e muitas hipocrisias nas políticas socialistas de seu tempo. E vejam, tudo isso, né, inevitavelmente a gente encontra nos nossos tempos. Né? O que mais existe por aí é discurso hipócrita. O que mais existe por aí é político dizendo que protege os interesses das classes mais baixas, enquanto ele ganha 40, 45 mil por mês, come lagosta no almoço, né, e sente nojo, esse nojo intransponível que o Orwell fala quando ele chega perto de um pobre de verdade. Então todo esse discurso é destruído pelo Orwell. Né? Alguém que, no fim das contas, defendia uma solidariedade, defendia, né, cuidar do próximo, entender que existe um outro ser humano. Então fica aqui o meu convite, leiam Viagem ao Cais de Wigan, né? E é o seguinte, né, esse livro foi publicado pela Vídeo Editorial, o canal aqui é parceiro, eu vou deixar um cupom que vocês ganham desconto, né, se comprarem este livro com o meu código. Né? E também tem outras editoras que vocês também ganham desconto de literatura, livros sobre religião, enfim, vai estar listado tudo aqui embaixo. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, né? Aproveite todos os outros vídeos e resenhas que eu faço por aqui. Se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário, né? Se você já leu o livro, deixa aqui, eu quero saber o que você achou, porque esta é uma obra relativamente nova no mercado editorial brasileiro, então não temos tanto debate sobre ela, pelo menos por enquanto. E também outra coisa que eu vou deixar aqui na descrição, né?
No começo do ano, eu lancei lá no Instagram o meu curso sobre como cultivar uma vida de leitura. Então, basicamente, nesse curso, eu ensino tudo que eu sei até hoje sobre leitura. Como anotar, as questões relacionadas à memória, as técnicas de leitura, enfim, tudo isso. Deixarei aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada, caso interesse, né? Este curso e tudo que eu ensino ali é como eu analiso as obras e como eu estudo. Então, eu espero que tenham gostado deste vídeo e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!